Será que o pior momento para o mercado das altcoins já passou? Então, no vídeo de hoje, a gente aborda esse tema tão importante e que muita gente deve estar se perguntando. Eu já adianto logo no início do vídeo que eu acredito que sim, o pior momento já passou, mas isso não significa que a gente irá rumar em termos de preços daqui para cima. Isso não significa dizer, por exemplo, que a gente não possa ainda ter um pouco mais de dor antes da gente receber ali um alívio prolongado. Bom, família, então já deixa o seu like logo de início desse vídeo para a gente espalhar ele YouTube afora. E é claro, se você não foi inscrito ainda no nosso canal Reserva, já se inscreva. Estamos muito próximos, acreditamos nós, né, de recuperar o canal antigo, mas enquanto isso a gente vai passar informando vocês por esse canal, beleza? Então, sem mais delongas, família, eu comecei a falar, né, eu já venho falando há algum tempo em relação à dominância do Bitcoin, em relação, né, ao fato de que o Bitcoin ainda é a moeda que está liderando o caminho e que é perigoso a gente antecipar um momento em que ele vai passar o bastão para o Ethereum e para as outras altcoins. Então, eu abordei um pouco mais profundamente em relação ao caso do Ethereum, né, mas ilustrando o Ethereum como uma outra possível liderança do mercado cripto, e me perguntando, né, no caso, perguntando a vocês aqui nesse vídeo, se já era o momento da passada de bastão, se o Ethereum já estava pronto para liderar essa corrida do mercado das criptomoedas, roubando ali já a dominância do Bitcoin, trazendo um bom momento para as altcoins. E nesse vídeo, né, quando eu gravei há 12 dias atrás, o Ethereum ele estava desenhando aqui um movimento de recuperação promissor, batendo no dia da gravação algo em torno de $2.700, e no dia seguinte ele esboçou esse rompimento, né, chegando a $2.850 aproximadamente, né, próximo das faixas de $3.000. Só que o que eu comentava no vídeo era: se o Ethereum está fazendo isso, se o Ethereum realizar uma movimentação positiva, saiba que o Bitcoin está permitindo essa movimentação, seja por uma movimentação positiva dele próprio, o que de fato ele o fez, né? O Bitcoin chegou a desafiar os $110.000, ou se pelo menos o Bitcoin estiver consolidando, né, em zonas bullish, por exemplo, acima de $105.000, fato esse que ele não faz agora nesse momento. E, inclusive, né, o Ethereum sai dessa zona de $2.800 e faz o quê? Acompanha a correção do Bitcoin de curto prazo. Então, aparentemente, o Ethereum não está pronto para liderar ali o mercado das altcoins, iniciar uma altcoin season, mas isso também não é ali um grande problema. O que eu venho batendo na tecla constantemente, inclusive nas lives, não é, na minha opinião, tempo de Ethereum, como, por exemplo, né, se vocês me permitirem, é tempo de Flamengo, de Botafogo, né, os clubes cariocas arrasando aí no Mundial de Clubes. Então, se vocês me permitirem, né, essa analogia, é como se ainda não chegou o momento do Ethereum brilhar, né? O Ethereum está se reconstruindo, né, virando uma SAF, digamos assim, com a entrada do institucional, para que ele possa, em momentos melhores, ou seja, quando o Bitcoin der condição, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso ainda nesse vídeo, mas também quando o mercado tiver condições melhores para ativos mais arriscados, ou seja, o favorecimento dos mercados de riscos por políticas monetárias. Então, passando rapidamente pela ação de preço do Bitcoin, o que ele vem executando desde esses últimos 110, $109.000 é a manutenção e a continuidade de uma pressão vendedora que vem fazendo frente à pressão compradora, que até o momento segurava o Bitcoin acima de $105.000. Só que, eventualmente, até pela incerteza global, né, a gente está falando de um momento em que rola ali uma possibilidade de escalonamento ainda maior da guerra, né, do Irã com Israel. Então, quando a gente coloca esse momento na balança, quando a gente olha por essa lente, ainda mais com a ausência de estímulos econômicos, né, como eu já falei, a gente pode sim observar no curto prazo uma continuidade de correção do Bitcoin, talvez até acessando níveis, né, abaixo de $100.000, o que para mim não invalida a corrida, mas eu também não vou perder muito tempo para falar sobre isso, caminhos da Bull Run. Tem diversos conteúdos aqui ainda nesse canal, eu já falei sobre isso não só em lives, mas também em vídeos gravados recentemente, que eu falo ali caminhos possíveis, né, até onde ou quanto tempo nós temos ainda para essa Bull Run, e eu sigo confiante, tá? Eu estou deixando isso claro.
Mas o tema e a principal questão desse vídeo é entender, né, quanto risco a gente ainda tem dentro do mercado das altcoins. Então, como eu vinha dizendo, eu acho que a maior parte do risco ou a maior queda já passou. Isso não significa que a gente não possa ainda ter um pouco mais de quedas. E para iniciar essa justificativa, né, ou essa explicação, mais uma vez, aqui não tem nenhuma verdade absoluta, mas é como eu estou vendo o mercado nesse momento, isso inclusive, né, o Cohen, que eu já falei, já citei em lives passadas, né, fez um vídeo de atualização no qual eu concordo bastante ali com a possibilidade, né, desse raciocínio. Então, voltando ao que eu falei lá no início da live, o pior momento das altcoins já passou. O pior momento para mim, a gente fala aí de um fundo de mercado em que praticamente o Ethereum, desde setembro de 2022, chegou a perder 80% do seu valor comparado ao Bitcoin, não ao dólar, né, em que ele teve também uma perda expressiva, e a gente vai falar também de valores muito em breve nesse vídeo, mas se a gente pensar, né, num investidor que lá em setembro de 2022 optou por segurar 100% em Bitcoin e um outro investidor que optou por 100% da sua posição em Ethereum, o que holdou Bitcoin, ele está 80% melhor ou mais rico do que o holder de Ethereum, que está 80% mais pobre comparado ao valor atrelado a essas duas posições quando comparadas entre si. Então, comentários importantes antes de eu continuar. Talvez alguém diga, pô, Mário, mas aqui é a comparação do Ethereum com o Bitcoin. Não dá para a gente falar do mercado como um todo. É verdade, mas aqui eu estou trazendo a altcoin tida pelo próprio mercado, pelo institucional, como a altcoin mais forte. Se a gente tem que citar dois criptoativos no mercado, né, se a gente excluir o Bitcoin, né, ou já ter em mente que um deles será o Bitcoin, qual seria o segundo ativo? Seria o Ethereum. E até esse ativo extremamente respeitado, em que a gente já tem um ETF spot, ele perdeu 80% do valor nesse período em comparação ao Bitcoin. Pois bem, águas passadas, o pior ficou para trás e o Ethereum recuperou, né, desde o fundo no seu par Bitcoin 46% dessa relação, reanimando os investidores. É verdade. Só que em relação ao curto prazo, né, a gente já comentou, né, exatamente desse pullback, dessa expressiva valorização do Ethereum, por conta da recuperação também que o Bitcoin fez lá dos US$ 74.000, desse fundo local que a gente fez recentemente. E o Ethereum, né, diferente do Bitcoin, que foi até US$ 74.000, o Ethereum foi a US$ 1.400. O Ethereum ele foi a preços, tá, a níveis de março de 2023. Então, foi extremamente profunda essa correção. Até por isso, quando a gente olha ali o Ethereum no par Bitcoin, a gente também tem, nesse curto prazo, um momento que o Ethereum ganha do Bitcoin. Mas por que ele ganha tanto do Bitcoin nessa janela de tempo? Porque ele também corrigiu muito mais que o Bitcoin num curto espaço de tempo. Pois bem, família, e o que está em jogo dito, né, feita essa análise até o momento? Bom, o que a gente pode vislumbrar a partir daqui é um cenário, como eu disse, em que o Bitcoin corrige, e para mim não tem muito erro nesse momento do mercado. Se o Bitcoin corrigir, ele vai trazer o mercado das altcoins para baixo. A questão é, no par Ethereum, será que essa correção vai permitir que o Ethereum faça, por exemplo, um fundo ascendente aqui no gráfico semanal do par Ethereum Bitcoin, ou até mesmo, né, um fundo duplo aqui no Ethereum Bitcoin, o que não seria tão bom quanto um fundo ascendente, mas de certa forma poderia trazer uma leitura para o mercado de que, de fato, mais baixo do que isso, o Ethereum não irá desvalorizar do par Ethereum, visto que a gente também já tem historicamente, no ano de 2019, dois fundos, esse aqui no caso foram fundos ascendentes, então me parece que é uma zona muito interessante para o respeito dessa relação desses dois criptoativos. Então, família, voltando à questão principal do vídeo, que eu falo lá no início, será que o pior momento já passou? Então, na minha opinião, se o Bitcoin corrigir e se o Ethereum tiver a capacidade de realizar um fundo ascendente ou até mesmo um fundo duplo, respeitando esse ponto prévio de suporte, nós teremos também correções no mercado das altcoins, excluindo o Ethereum e o Bitcoin, que é esse novo gráfico que eu entro, só para contextualizar vocês, a gente está no gráfico Total 3, em que a gente exclui a capitalização do Bitcoin, do Ethereum, e eu estou excluindo também, tá, a capitalização do maior dólar digital, do SDT.
Ou seja, eu estou pegando todo esse montante, esses 3 ativos, tirando do mercado, pegando o que sobra, Solana e o resto, tá, XRP, etcétera, e colocando sobre a capitalização do mercado do Bitcoin. Repare que, igualmente, né, ao Ethereum, desde setembro de 2022 aproximadamente, esse grupo de ativo, ele desvalorizou muito também no par Bitcoin. Mas repare que até o momento, tá, a maior desvalorização, né, que a gente tem nesse período todo, e ela começa a piorar a partir do momento presente, a gente tem menos 63%, tá. Ou seja, do restante do mercado das altcoins, ele suportou melhor até agora, né, no par Bitcoin. E é claro, não estou querendo ser desleal, né, comparando o Ethereum, né, com uma outra gama, uma outra montante muito grande de altcoins, mas na realidade a notícia mais positiva aqui no caso é para o Ethereum, que provavelmente já sofreu o que tinha que sofrer e talvez no máximo ele revisite zonas em que ele já passou, não realizando preferencialmente novos fundos. Agora, quando a gente fala do Total 3, entendendo que o Bitcoin possa corrigir mais diante dos problemas no curto prazo, diante da falta de estímulos econômicos, será que não faz sentido, né, o mercado Total 3 ainda ter uma dor a ser vivida? Será que o mercado das altcoins ali mais degens ainda não tem uma correção a entregar ao mercado? Porque quando a gente olha aqui historicamente, tá? Em 2017, 2019, 2020, né, com a exclusão somente ali da crise de saúde mundial, a gente veio mais abaixo, mas muitas vezes na história do mercado das altcoins, desse mercado em específico, a gente encontrou fundo, tá, de desvalorização no par Bitcoin, eu não estou em dólar, tá, em 0,25. E aí, família, o que eu quero dizer aqui é que a melhor das hipóteses seria que o Bitcoin começasse a valorizar muito e o mercado das altcoins não o acompanhasse a ponto de o Bitcoin ainda ganhar nessa curva, nessa pernada de valorização, 20% a mais do que o mercado das altcoins como um todo, né? Obviamente excluindo o Ethereum. Esse cenário, para o momento presente, me parece ali uma projeção romântica. Mais uma vez, eu não estou pessimista com a Bull Run em 2025. Eu estou falando somente tentando entender se o pior momento para o mercado das altcoins já passou. E repito, acredito que sim, mas isso não significa dizer que é daqui para cima. Ainda vejo, diante do que vem acontecendo, tá, uma possibilidade do mercado das altcoins como um todo, isso inclui também o Ethereum, possivelmente fazendo o fundo ascendente ou retestando o fundo prévio, né, o último fundo que ele fez. Mas no fim das contas, isso quer dizer que o mercado das altcoins ainda pode ter, né, um último sofrimento, uma última correção, muito provavelmente, se esse for o caso, tá, acarretada por uma correção do Bitcoin. Então, família, para que fique bem claro, né, esse vídeo ele não é necessariamente um alerta, porque eu acho que a maior parte da dor já foi entregue para o mercado. Mas, ao mesmo tempo, é uma reflexão sobre, né, o que se comenta em relação ao altcoin season, o que se comenta em relação, né, ao topo de dominância do Bitcoin. E, principalmente para mim, né, que sou um amante ali, investidor do mercado das altcoins, eu busco esse mercado para que eu tenha mais risco, mas ao mesmo tempo o mercado me entregue um retorno maior. Então, nesse momento, não me faz muito sentido aumentar muito a minha exposição, visto que esse risco maior não está entregando valorizações maiores muitas das vezes, se a gente for pegar a maioria dos casos. Bom, família, então, para a gente fechar em grande estilo aí esse vídeo, eu trouxe aqui o gráfico de dominância do Bitcoin para te mostrar nas linhas gráficas o que eu acredito que são, né, as duas principais diferenças desse ciclo, porque que muita gente, por conta de um motivo, né, está antecipando essa queda na tendência de dominância do Bitcoin, mas por que que nem tudo está diferente, como eu vejo ali algumas estruturas sendo mantidas, não posso confirmar, né, porque isso ainda tem que acontecer, mas eu acredito sim que a gente terá uma altcoin season, eu acredito sim que o Bitcoin mais cedo ou mais tarde irá ceder, né, dominância para o restante do mercado, quando ele estiver ali, né, sobrecomprado, digamos assim. Então, a primeira semelhança, família, é que a estratégia continua sendo, né, a entrada ou a exposição no mercado das altcoins
num momento de queda de dominância do Bitcoin, porque quando a dominância do Bitcoin cai ainda no mercado de bull run, a gente tem esse comportamento, né? O Ethereum, vou pegar um exemplo aqui saindo de US$ 23, vocês podem olhar os outros exemplos, indo para US$ 280, desculpa, US$ 814, no momento em que o Bitcoin sai de 92 para 39% de dominância. Logo depois desse grande ganho aí do mercado das altcoins, de um inverno, né, das criptomoedas, o que que nós temos novamente? A tendência de alta, vou até mudar de cor aqui, né? A tendência de alta da dominância do Bitcoin. É tempo de Bitcoin. Pois bem, Bitcoin atinge 72% naquele momento do mercado, né, em que, veja bem, o Ethereum saiu de US$ 814 para US$ 601 naquele momento, 72%. Por quê? Porque o Bitcoin sugava a liquidez no mercado, assim como ele está sugando nesse momento. Porém, quando o Bitcoin deixa de ser ganancioso, quando os investidores passam a ser mais gananciosos, se expor mais a risco, a gente tem a movimentação e que o Bitcoin ainda sobe de preço, né? A gente vê que nesse momento de 39% aqui de dominância, o Bitcoin estava US$ 50.000, mas nós tínhamos, né, o Ethereum que saiu de 600 para US$ 4.000, a Binance Coin que saiu de US$ 29 para US$ 546. Isso é altcoin season. Não posso garantir que isso vai se repetir, mas eu acredito, né? Essa é a minha aposta que isso irá se repetir. Porém, qual é o momento que a gente vive dentro do mercado? Um momento muito semelhante a esse aqui atrás, tá? Que é o quê? A tendência é o aumento da dominância do Bitcoin e segue sendo essa tendência há um bom tempo, né? Desde o fundo do mercado. Só que mais do que isso, aqui vem a principal diferença e o motivo pelo qual eu acredito que, né, olhando as similaridades, olhando os ciclos passados, as pessoas estão colocando aí os pés pelas mãos, né, ou tentando de maneira muito tentadora adivinhar o topo do Bitcoin. Por quê? Porque historicamente, né, há um ano, ou melhor, o ano seguinte após o halving do Bitcoin, nós temos a nossa bull run, ou o melhor momento da bull run, em que o Bitcoin ele não só valoriza, mas ele também passa a ceder dominância para o mercado das altcoins e elas também passam a valorizar. O problema é que, em média, tá, após o halving, se você, a gente olhar o ciclo aqui de 2017, quando a dominância do Bitcoin começa a despencar de 92% para algo em torno de 60 e poucos por cento, né, faz um topo descendente e continua, a gente está falando aí de um período de 340, 350, no máximo ali um ano, tá? Mais uma vez aqui, vou até deletar essa bolinha amarela, e essa aqui também para a gente vislumbrar melhor. Mais uma vez aqui, após o halving, se a gente for contabilizar 360 dias, tá? A gente observa que em 330, aproximadamente, um pouco antes, tá? Um mês antes, o Bitcoin já despenca em termos de dominância. Ou seja, algo em torno, né? Logo após 300 dias, a gente já fica naquela expectativa de, ó, a dominância do Bitcoin vai cair. Pois bem, tivemos o quarto halving do Bitcoin e o que a gente observa é que a dominância do Bitcoin segue subindo, tá? 420 dias após o halving. Então, família, essa é a primeira e principal diferença, tá? É óbvio, o institucional entrou, a gente tem ETF, agora acúmulo das nações, pode ser que mude, tá? Mas o futuro é incerto, agora o presente, a gente está vendo aqui na nossa tela, a gente já passou 100 dias, em média, do período em que normalmente, após o halving, o Bitcoin começa a ser mais benevolente, ceder parte, né, da sua fatia de mercado para o mercado das altcoins, a gente ganha a possibilidade da altcoin season. Isso ainda não aconteceu. Então, família, apesar de estar confiante, foi o que eu falei lá atrás, né? Não me parece lógico me expor a mais risco quando eu não tenho, na maioria das vezes, mais retorno. E a segunda diferença, tá? A quem discorde, é que nós temos muito mais criptoativos, né? O mercado ele está muito mais dinâmico. Então, quando a gente teve aqui, né, uma grande mini altcoin season, tá? Um momento próspero ali para o mercado das altcoins, teve muita altcoin valorizando absurdamente, tá? Né? O que muda em termos de comportamento, tá? Para mercados passados é que em mercados passados, quando a gente tinha normalmente uma queda maior assim de dominância, ou seja, nessa ponta, tudo bem que aqui a gente teve e mesmo assim a gente teve um repique, né? Mas digo,
Aqui, a gente teve uma queda no halving. Então, como a gente sabe, a altcoin season é 300 dias após o halving. Aqui ainda era um período perigoso, mas, né, quem sabia disso, chegando lá em 72%, ao invés de 100 dias após o halving, a gente já batia lá 245, dominância vinha caindo nas semanas seguintes, batemos 300 dias, bastante tentador. Me parece um outro cenário. Aqui, após o halving, olha, 230 e poucos dias, muito parecido, né, com o que a gente tinha feito, mas daqui atrás, em 200 e poucos dias, 240, a gente fazia o topo, e nesse mesmo período, 240 dias, a gente já estava iniciando uma correção. Então, aqui, para mim, era um ponto precoce. Mas mesmo assim, quem aproveitou esse momento e realizou lucro, tá? Diferentemente das outras altcoin seasons, né, ou dos momentos em que 300 dias mais ou menos após o halving do Bitcoin, se você estava posicionado no mercado e holdou ao longo desse período, você pôde realizar lucro mais tarde. Então, o que eu vejo, família, é que as blue chips ou as grandes altcoins mais conhecidas, elas tendem a performar bem e cada vez melhor nessa queda de dominância quando ela ocorrer. Mas nós tivemos também moedas pequenas despontando. E quem ganhou dinheiro com elas é quem realizou, tá? Quem tomou ação. Ficou apaixonado, ficou olhando a posição, muito provavelmente agora já está, né, num lucro muito menor ou até mesmo amargando um certo prejuízo. Então eu vejo um comportamento diferente em relação, né, aos tempos da bull run, né? Os investidores eles estão mais dinâmicos, ou melhor, os que estão fazendo dinheiro estão mais dinâmicos, e os que estão se comportando como bull runs passadas só por conta do momento, ou seja, de quantos dias passaram após o halving, então eu já posso me expor ao mercado das altcoins, não necessariamente está sendo muito feliz. Então, o tempo, e isso também acarreta mal ou bem no comportamento. Aí você pode falar, o institucional muda isso, né, as políticas monetárias, ok. Então, família, resumindo, apesar das diferenças, e acabei de te mostrar, né, que pelo menos uma você vai concordar comigo, que é o tempo até essa queda de dominância após o halving. Está muito claro essa diferença e essa mudança. Mas, para mim, isso não invalida, tá? Independente da diferença do tempo, o ciclo de alta das criptomoedas, o que eu ainda acredito que as altcoins irão fazer num momento em que, por exemplo, eu tenho aqui a curva, né, do balanço do Fed, né, ou seja, a política monetária do Fed tiver a sua alteração, voltando, né, a acumular ativos, né, a inflar a sua carteira, o que também sinaliza um momento de maior risco, ou melhor momento para risco, para o mercado tradicional, o que lá atrás fez com que a dominância do Bitcoin caísse também. Pode reparar. Quando a gente, por exemplo, olha aqui o ciclo passado, isso é muito nítido. Não que o Bitcoin não possa, né, ter um aumento na sua dominância logo após ali na mudança dessa política, mas com a manutenção dela, né, e com a elevação dos preços do Bitcoin a patamares já muito altos para o momento, os investidores, né, gananciosos, o que é para mim inerente ao ser humano, buscam outros ativos no intuito de ganhar mais. Então, família, respondendo lá a primeira mensagem, né, ou primeira pergunta, acredito sim, passou o pior momento, mas a gente ainda pode ter dores momentâneas que, infelizmente, tá, devem ainda expulsar alguns últimos investidores que já devem estar cansados de esperar esse tal grande momento para as criptomoedas alternativas. Mas essa é a minha opinião, assim como também é a opinião da Liga Cripto, que a Bybit é a melhor plataforma de trade que você pode encontrar nesse mercado, seja no mercado spot ou alavancagem. Então, se você ainda não tiver a conta criada na Bybit, vem aqui na descrição, cria com o link da Liga Cripto para você surfar e ganhar bônus, seja desconto em taxas, né, que eles vêm mudando as promoções de tempos em tempos, mas pela nossa parte a gente faz aqui semanalmente airdrop de Bitcoin e Ethereum para nossa comunidade. Então, verifique lá nos nossos benefícios. Forte abraço, grande beijo, espero que você tenha curtido. E se você não curtiu, fala o porquê aqui nos comentários, se você discorda dessa opinião. Valeu, família, até a próxima. Fui.